Aleluia. Que Deus me abençoe que eu não erro mais nada hoje. É um nervoso estar aqui, irmão? Vocês não têm ideia. A gente tem alguns visitantes aqui hoje. E quando for chamado o seu nome, eu gostaria que você fizesse um sinal com a mão para que a igreja pudesse te conhecer. Amém? Helena. Ah, pequenininha ali. Ezequiel. Irmãozinho, imagino, né? São os filhos do nosso irmão que já nos visitou anteriormente. Amém? O que a igreja tem a dizer para eles? Aleluia. Que louvor. O louvor hoje, não sei, foi diferente, não foi? Hoje foi gostoso, foi uma presença de Deus. Não que não tenha outras vezes, mas hoje foi gostoso, não foi, Marcelo? Aqui em cima, pelo menos. Glória a Deus. Que o Senhor continue no meio de nós nesse momento agora. Pregação com o nosso irmão Ivan, amém? Vamos estender nossas mãos para o irmão e fazer uma oração. Pai Santo, Pai querido e Pai amado, Pai, te pedimos nesse momento, Deus, que continue falando no meio de nós nessa noite, Pai amado, e que o Senhor use o teu irmão que vai trazer a nossa palavra aqui, Pai. O que o Senhor, Pai, colocou no coração dele para falar a nós, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoa e cada coração venha receber a parte que lhe pertence, Deus amado. Em nome de Jesus, Deus Santo. Amém. Obrigado. A graça e a paz, irmãos. A irmã falou que nós não sabemos o tanto que é nervoso. Eu posso dizer, eu sei que aqui é nervoso. Mesmo pregando muitas vezes, o momento que está chegando a hora, irmãos, é um frio, a vontade de correr, é as mãos suando. Mas graças a Deus, né, irmãos, nós não somos covardes. Nós resistimos. Eu estou feliz nessa quarta-feira, estar podendo trazer a mensagem do Senhor. Dizer para os irmãos que o Senhor tem nos abençoado cada dia mais. E esse é um dos motivos, né, irmão, de nós não voltarmos. Mesmo que às vezes é difícil, é quase que impossível, mas quando nós confiamos no Senhor, o Senhor sempre nos capacita. Gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Levíticos, capítulo 4. Vou ler do 1 até o 5, gostaria que os irmãos acompanhassem. Livro de Levíticos. Enquanto os irmãos acham, livro de Levítico é um livro pouco lido pela igreja. É muita repetição, é muitos detalhes que hoje não faz parte da nossa cultura. Isso dificulta muito a leitura. Eu gosto de ler alguns livros que muitas das vezes, irmãos, nós não fazemos questão de ler. Hoje em dia, ler a Bíblia já é uma tarefa difícil para muitos. Alguns livros da Bíblia se torna impossível. O livro de Levíticos é um desses livros. Então, quando eu leio Levíticos, se me perguntar, resume Levíticos em uma frase, só uma frase, eu diria, lendo todo o livro, entendendo um pouco todo o livro, eu diria uma coisa, em uma frase, resumiria o livro. Deus quer relacionar com o homem. É o resumo do livro. Quando nós lemos o livro de Levíticos, nós entendemos a força que Deus faz para se relacionar com o homem. Mesmo o homem não merecendo, Deus sempre faz uma força para relacionar com o homem. Então vamos ler o livro de Levíticos 4:1, diz assim, ó. O Senhor ordenou a Moisés, diga aos israelitas que quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer um dos mandamentos do Senhor, assim fará.
Se for o sacerdote ungido que pecar, trazendo culpa sobre o povo, trará o Senhor um novilho sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu. E apresentará ao Senhor o novilho na entrada da tenda do encontro. Porá a mão sobre a cabeça do novilho, que será morto perante o Senhor. O capítulo 4 de Levíticos, ele tem a instrução para o sumo sacerdote, no capítulo 4. Ele tem a instrução para uma alma que pecar, ele tem instrução para a liderança que pecar, os príncipes, que eram assim chamados, algumas versões vão tratar de os príncipes, e se a comunidade toda pecar, então Deus vai determinar o que essas pessoas deveriam fazer. Quando eu disse para os irmãos que Deus ele sempre quis relacionar com o homem, nós precisamos entender que desde Adão, Deus trabalha com relacionamento, Deus traz o relacionamento ao homem. Adão peca, Deus vem em Noé, aí nós conhecemos a história. Deus vem com Abraão, Deus vem com Isaac, Deus vem com Jacó, Deus vem com Moisés. O povo sai do Egito, o povo entra no deserto, o povo está diante do Monte Sinai. Quando o povo está diante do Monte Sinai, no livro do Êxodo, nós vamos entender que Deus dá diretrizes e direções para o povo fazer uma tenda. Porque, irmãos, quando Deus relaciona com um homem, uma pessoa, antes aqui de Êxodo e de Levíticos, Deus estava tratando com um indivíduo. Então não existia uma norma, uma regra, um jeito de se relacionar com Deus. Existiam formas, então cada um não tinha uma lei que determinava como fazer e como não fazer. Mas quando o povo agora não é um indivíduo mais, porque nós estamos tratando de um indivíduo, até Moisés nós estamos tratando de um indivíduo. Quando a família de Jacó entra no Egito, entra 70 pessoas. Quando a família de Jacó sai do Egito, a família que eu digo o povo de Israel, sai mais de 2 milhões de pessoas. Então, já não era, Deus não estava tratando mais com o homem de uma forma individual. Deus agora começou a tratar com uma nação, com um povo. Então, a primeira coisa que Deus determina quando o povo está no Monte Sinai é fazer para ele uma tenda, e determina objetos que deveriam estar dentro da tenda, que cada objeto tinha um significado diferente dentro daquela tenda. Então, no Êxodo ali, no livro do Êxodo, nós vamos encontrar Deus determinando formas de como fazer aqueles objetos. Em Levíticos, esses objetos já estão prontos. Agora Deus vai chamar Moisés e vai determinar para ele que o povo também precisaria se apresentar a Deus. Então não era mais um indivíduo, era uma nação. Deus estava preparando aquele povo para uma nação, para ser um povo santo, separado. Não um indivíduo santo e separado, mas um povo santo. Então Deus começa a determinar como aquele povo deveria se portar diante de Deus. Porque agora Deus vai determinar como se apresentar a Deus. Como aquele povo deveria estar diante de Deus. Como aquele povo deveria adorar a Deus. Então, o livro de Levíticos vai tratar de tudo isso. Como tratar o pecado, como tratar a lepra, como tratar a casa, como tratar... Tem diversos tratados de Deus dentro do livro de Levíticos. Mas aqui no capítulo 4 é interessante, por isso que eu peguei esses primeiros versículos, porque ele vai tratar, a princípio, do líder mais importante que estava se tornando no meio do povo de Israel. Deus chama Arão, chama a tribo de Levi, determina que da tribo de Arão, Levi, vai sair pessoas que seriam representantes do homem a Deus. Diferente do profeta, o profeta ele representava Deus diante do povo. Então, o que Deus precisava tratar com o povo, Deus mandava o profeta ir tratar. No caso do sacerdócio, não. Era o povo que tratava com Deus. Então, o caminho é inverso. Então, Deus determinou para o povo de Israel que precisaria ter no meio do povo representantes. Porque Deus, lendo
Êxodo e lendo Levíticos, Deus é um ser exigente. Deus trata as coisas dele com exigência. Deus pega mínimos detalhes que às vezes para nós tem significado de nada, para ele tem muito a ver. Então ele trata o livro de Êxodo e de Levíticos, essas construções, esse sacrifício, de forma que ele exige que seja daquela forma e daquela maneira. Então quando Deus chama a família de Arão e fala, a partir de hoje, vocês serão sacerdócio, o que Deus estava falando para Arão é o seguinte, a partir de hoje, o povo vai ter um representante. O representante vai ser o sacerdócio que eu estou estabelecendo. Ninguém mais tem o direito de chegar a mim, prestar sacrifício a mim, prestar culto a mim, se primeiro não passar por vocês. Vocês é uma ponte, vocês é um elo que vocês têm diante de mim, o povo. Eu te faço vocês um elo, um líder, liderança. Então, pensando dessa forma, o povo de Israel tinha uma ponte que tratava homem a Deus. Então Deus não estava acessível. Deus não estava acessível ao povo. Deus estava acessível ao sacerdócio. Então o capítulo 4 que nós lemos, ele trata do sumo sacerdote, que aí é pior ainda. Porque o sumo sacerdote, ele não era só o sacerdote. Ele era o chefe dos sacerdotes. Então ele era a pessoa mais importante. Então se um sacerdote pecasse ou errasse ou desviasse as suas condutas, ele tinha outros sacerdotes na família. Nós lembramos da família de Arão, que morreu 2, tinha mais 2. O sumo sacerdote não, o sumo sacerdote era uma liderança, ele era o representante, ele era o chefe do sacerdote. No capítulo que nós lemos, Deus fala para o sumo sacerdote. Deus não está tratando com o sacerdócio, ele está tratando com um indivíduo específico, o sumo sacerdote. Por que que nós, irmãos, precisamos entender a respeito deste assunto? Porque o sumo sacerdote em pecado não tinha acesso a Deus. O povo, o texto vai dizer aqui, ó, se o sacerdote ungido pecar, trazendo culpa sobre o povo. Aí eu comecei a entender, falei, eu preciso entender um pouco sobre trazendo culpa sobre o povo. Tem versão que vai dizer trazendo escândalo sobre o povo. Se o sumo sacerdote estiver em pecado, qual é o acesso que a nação terá diante de Deus? Ele não tem acesso. O acesso está interrompido. Porém, Deus é tão misericordioso que ele vai pegar e especificar o que aquele sumo sacerdote precisa fazer para voltar a ter um elo com Deus. Porque através do seu pecado, ele induzia também o povo ao erro. Porque imagina, vamos tratar hoje, na nossa realidade, hoje nós temos pastores e o pastor presidente. Se o pastor presidente pecar e errar diante da igreja, como fica a igreja? É simples analisar. Já vi vários casos desses. Tá? Então, não é o caso de dar testemunho aqui e dizer o que acontece, mas eu já vi vários casos desses. Então, nesse momento, Deus estava falando, o sumo sacerdote ele vai errar. Porque ele é um homem, ele é um ser humano. Ele precisa de uma forma de errar, porque ele vai errar, mas ele precisa também de uma forma de se reconciliar comigo. Porque no capítulo 16 nós vamos ver aquelas ofertas que é trazido de ano em ano para sacerdote, família e para a nação. Nesse caso aqui, Deus está tratando do sacerdote, do sumo sacerdote. Então, quando ele fala assim, o que você vai fazer como sumo sacerdote, representante do povo, acesso direto a mim, vai fazer quando você errar? E aí, irmãos, eu colocaria o título dessa mensagem assim, a perfeição de Cristo. É isso que nós precisamos entender na Bíblia toda. Cristo é perfeito. Nós vamos entender aonde está a perfeição de Cristo. Então, o tema seria a perfeição e a suficiência de Cristo na Bíblia. Porque aí nós vamos entender um relacionamento Cristo e sumo sacerdote. Então, eu expliquei para os irmãos que o sumo sacerdote ele não tinha direito de errar. Mas se ele errasse, ele poderia fazer alguma coisa para se reconciliar com Deus. Então o texto vai dizer assim, trará ao Senhor um novilho sem defeito.
Ponto 1, ele vai trazer ao Senhor um novilho sem defeito. O novilho sem defeito, irmãos, aqui nós vamos entender que o novilho, ou um boizinho sem defeito, nós vamos entender que alguns pecados exigiam a ovelha, alguns pecados exigiam a cabra, as pessoas mais pobres, rolinhas, e aí tem diversos sacrifícios. O novilho sem defeito, é interessante que a vida espiritual do homem, quando o homem pecava, e que não é só o Levítico, tá? É de um modo geral, ele pecava, ele errava contra Deus, ele pegava um animal novo, sem defeito, porque a santidade espiritual, ela era simbolizada pela perfeição física. Então, aquele animal não tinha defeito, era Deus dizendo para o povo, a perfeição física desse animal é um símbolo da santidade, porque ele é perfeito. Então, a perfeição física daquele animal também era a perfeição espiritual que Deus exigia. E é interessante que o sacrifício, isso é interessante nós entendermos, que o sacrifício de um animal inocente, sem culpa, um animal físico, seja lá qual for, sem culpa, diante do sacerdote, e o pecador tinha que estar diante também do animal, era uma afronta para o homem, dizendo, você está vendo o que o seu pecado está fazendo? Você está vendo o que o seu pecado está fazendo? Você está vendo que você errou? Você está vendo que esse animal está morrendo? Você está vendo a morte desse animal que não tem culpa de nada? Você está vendo que foi você que fez? Foi você. E aquele animal, irmãos, eu não sou caipirão bruto, caipirão da roça. Mas eu vivi na roça, eu sei o que é roça. Eu sei distinguir a diferença. Então, criei galinha, criei pombo, criei um monte de animal, cachorro, gato. Eu só não tive dinheiro na vida. O resto, irmãos, eu tentei fazer de tudo. O animal é a coisa mais gostosa. Quando a gente criava pombo, e a gente criava pombo de raça, aqueles pombo correio, pombo de raça, não é essas porcaria que fica voando aí, cheio de doença. Era específico. Lá em Minas tem muito disso. Em BH, então, é muito. Criador de pombo. Era a coisa mais gostosa quando um pombo botava 2 ovinhos e você ficava contando os dias para a choca. Ou a galinha, você contava 21 dias, essa galinha vai chocar. E você ficava contando, e no 21º dia eu lembro que eu ia até o animal, seja a galinha, seja o pombo, e ficava levantando ela toda hora para ver se já começou a nascer os pintos. Então, a sensação de vida, é uma sensação gostosa. A sensação de morte, ela é danosa. Você pode morar na roça, você pode ter costume de matar. Eu me lembro que minha mãe falava, tá vendo aquele franguinho? Está na hora de ir para o quiabo e angu. E a gente esperava o franguinho. Aí quando o franguinho chegava naquele momento, você pá, o pescocinho dele ia matar. O sentimento de morte é diferente do sentimento de vida. E é isso que Deus falava para o povo. Você está vendo esse animal morrer? É a sua culpa que está matando esse animal. Não é você, porque Salmos vai dizer assim, ó. Justiça e juízo é a base do seu trono. O homem, quando pecava, ele tinha que morrer. Porém, a substituição faria com que o homem trocasse de lugar. Então, Deus estava falando para o homem, eu não vou exigir a sua morte. Porém, alguém vai ter que morrer. E aquele animal que está morrendo é por sua culpa. E aí, irmãos, essa é a ideia do sacrifício. É trazer a memória do pecador que ele está causando a morte. É ele que está causando a morte. E o sentimento de morte, já disse, vou dizer mais uma vez, o sentimento de morte é diferente do sentimento de vida. E era isso que Deus tratava com o povo de Israel. Não pequem, porque se você pecar, algo danoso tem que acontecer. E a morte de um animal inocente era o resultado do pecado do homem. Então o animal tinha que morrer. Então, um novilho sem defeito.
como oferta pelo pecado que cometeu. Apresentará ao Senhor novilho na entrada da tenda do encontro. Então, mais um critério. O homem pecou, ele vai ter que levar um animal inocente, sem defeito, para a morte, e ele não pode matar em qualquer lugar. Ele tem um lugar específico para ser morto. Era diante do Senhor. Deus tinha que ver o sangue escorrer, o sacerdote sujava suas mãos com o sangue, o que cometeu o pecado estava diante do sangue daquela situação, daquela visão de morte. Então, não era qualquer lugar. Então, deveria também trazer sobre a tenda do encontro. Porá as mãos sobre a cabeça do novilho, que será morto perante o Senhor. Então, a ideia de trazer o animal inocente, colocar a mão na cabeça do animal, diante do Senhor, a visão de Deus era dizer: eu estou trocando o meu pecado e colocando o pecado nesse animal. Então ele vai morrer porque ele pecou. Mas o animal era inocente. Mas eu errei, mas quem vai morrer é ele. Ele que vai ter que morrer. Porque o problema agora é dele. Então ele vai morrer e a justiça de Deus vai ser apaziguada. Então Deus vai ser justificado, o homem não era justificado. Mas a ira de Deus e a justiça de Deus era apaziguada através daquela morte, porque o próprio Deus determinou. Então, essa ideia de sacrifício que nós vamos encontrar no livro do Levíticos, essa ideia, no modo geral, o homem ele não conseguia, de hipótese alguma, sustentar sua vida santa diante de Deus. E Deus agora exigia que algo acontecesse. Então Deus determinou para o povo de Israel um tabernáculo, Deus determinou para o povo de Israel pia, candelabro, lugar de sacrifício, lugar de colocar suas brasas. Tem todo um ritual ali dentro. E todo esse ritual, os sacrifícios, e todo esse ritual, além de ter uma simbologia em Cristo, estava mostrando para o povo, além de tudo o que eu falei, que Deus estava se esforçando para ter comunhão com o homem. Deus estava se esforçando, porque o homem em si, ele nunca poderia fazer nada para agradar a Deus, desde a queda do Éden. Então, tudo que o homem faz para agradar a Deus é insuficiente. E aí, nós vamos entender aonde está a beleza em Cristo. Porque se nós pegarmos aqui a Bíblia e pegarmos aqui, deixa eu só mudar as páginas aqui, mano, porque eu não gosto de escrever muito, mas dessa vez eu escrevi muito. E aí eu acho que eu não sou muito bom com as palavras e com a leitura ao mesmo tempo. Então, aonde está a beleza de Cristo em Levíticos? Principalmente nessa passagem que nós lemos. Primeiro que Cristo, ele se torna o sumo sacerdote do homem. Porque em Cristo, a função sacerdotal de apresentação homem-Deus não só é substituída porque Cristo é melhor, porque o livro de aos Hebreus, eu amo ler aos Hebreus, porque ler aos Hebreus, o autor, ele pega tudo que é do Antigo Testamento e não desqualifica. Mas ele pega Cristo e apresenta como perfeito, como aquilo que não precisamos mais, como algo que ficou para trás, porque aquilo foi determinado por Deus. Mas aos Hebreus ele vai pegar Cristo e colocar Cristo aonde verdadeiramente Cristo tem que ficar. Perfeito ser. Cristo, então, aos Hebreus capítulo 10, 5, ele vai dizer assim, ó, Hebreus capítulo 10, 5. Por isso, 10, 12. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Poderia, irmãos, falar diversos versículos aqui, trazendo Cristo como perfeito sumo sacerdote. Então, peguei um para a gente não estender muito.
Aos Hebreus 10, 12, ele diz que quando este sacerdote, Jesus, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelo pecado, assentou-se à direita de Deus. As Escrituras vai tratar Cristo como o perfeito sumo sacerdote, porque ele, como um sacerdote que tinha a função de apresentar o homem a Deus, Cristo veio e se apresentou como o único sacrifício diante de Deus e disse assim: nunca mais vocês vão precisar matar um animal inocente, porque vocês são culpados, mas o próprio Cristo, sendo inocente, também morreu. Então Cristo morre, ele não só faz o sacrifício, ele era o sacrifício. O sumo sacerdote precisava de um animal para apresentar a Deus. Cristo se apresentou a Deus. Então, aquela justiça, aquela ira divina, por ver o pecado do homem, está toda agora apaziguada em Cristo, porque Cristo, como sumo sacerdote, senta à direita de Deus, intercede por nós. Na terra nós não temos o sumo sacerdote, mas no céu temos Cristo que intercede por nós, que fez a ligação entre nós e Deus. Então, aos Hebreus vai tratar Jesus como o sumo sacerdote em sua perfeição, porque tudo que Cristo fez como função sacerdotal é perfeito e só foi feito uma vez. Então nós não temos sacrifícios, porque o próprio Cristo eliminou o sacrifício quando ele foi sacrificado pelos nossos pecados. Nós não precisamos mais de um intercessor diante de Deus, como o sacerdote faria, porque o próprio Cristo está intercedendo por nós diante de Deus. Eu acho interessante em Atos dos Apóstolos, quando Estevão vai ser apedrejado, ele diz: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem está sentado à destra de Deus. Ele já estava vendo Jesus à destra de Deus. Então ele já via o sumo sacerdote diante de Deus, intercedendo pela igreja. Então Cristo, ele não só é o sumo sacerdote, ele não correu o risco de pecar, ele não teve o problema de pecado, mas ele morreu, padeceu pelo pecado do homem, como aqueles animais também faziam. Só que aqueles animais, eles eram sacrificados de tempo em tempo, de dias em dias, de mês em mês, de anos em anos, um ritual que nunca tinha fim. Cristo veio como sacerdote e apresentou o homem eternamente para Deus. Então nós hoje temos o sumo sacerdote. Aos Hebreus trata não o sumo sacerdote, ele trata o sumo sacerdote, o perfeito sumo sacerdote. Então, este ato de Cristo ser o perfeito sumo sacerdote também trata do sacrifício perfeito, que o capítulo 10 todo vai tratar do sacerdócio de Cristo, da sua perfeição. E aí ele vai dizer assim no 5, por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, o 10:5, sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparastes, e de holocausto e oferta pelos pecados não te agradastes. Então eu disse, aqui estou no livro... Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a vontade de Deus. O que Jesus está tratando aqui é a ideia de que Deus já estava cansado daquele monte de animal morto, daquele ritual sem graça, aquele vai e vem, mata, vai e vem, mata. O que eu disse para os irmãos, que o ato da morte deveria trazer na consciência do homem um peso dos seus pecados, mas chegou uma hora que o pecado do homem já não doía, a sua mente estava cauterizada, aquilo era mais um animal, mais um ritual, mais um culto, mais um, vamos lá, vamos levar, vamos entregar sacerdote, vai mandar. Então Cristo diz assim, Deus já estava cansado disso, a justiça de Deus já estava cansada dessas coisas, então ele prepara Jesus para ser o único e perfeito sacrifício. Porque se nós pegarmos Jesus como sacrifício perfeito, João capítulo 1, 29, João Batista está pregando e as pessoas estão vindo aí, raça de víbora,
Aí vai falando o nome das cobras, e aí vai falando, ei, vem você. Quando ele vê Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista já vê Jesus não como um pecador, mas ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então João Batista já via em Jesus o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele não só era o sacerdote perfeito, Jesus também era o sacrifício perfeito. Ele estava na função de perfeição. Então, Jesus era o sacrifício perfeito. Então, aquele sacrifício, aquele sacerdote, aquele sumo sacerdote que pecava e os seus pecados traziam a consequência. Que consequência é essa? Uma morte. A morte de um animal inocente. E esse animal inocente deveria morrer perante o Senhor. Jesus também vai morrer perante o Senhor. Porque quando Jesus está na cruz do Calvário, o que ele diz? Deus meu, por que me desamparastes? Ele estava na hora de morrer, via em Deus que até ele foi desamparado por Deus, porque o sacrifício dele era necessário, porque se Deus tira ele do Calvário, hoje nós estaríamos perdidos. Então Deus deixou Jesus morrer na cruz. Diante dos olhos de Deus estava acontecendo um sacrifício. O Cordeiro de Deus estava sendo morto. Por quê? Porque o pecado do homem fez com que precisasse de um sacrifício. E este sacrifício agora era Jesus. Jesus agora estava sendo sacrificado pelo pecado do homem. Então, quando Jesus ele é morto diante de Deus, aquele sacrifício ele é um sacrifício perfeito diante de Deus. Então, a ideia de ter o homem importante pecou, ter a ideia de um animal sem defeito, ter a ideia de que precisa derramar o seu sangue e morrer diante do Senhor, isso tudo traz a ideia da substituição. O animal que não tinha culpa vai tomar o lugar do homem culpado. E quando Jesus faz essa troca, ele tem a ideia de pegar o seu pecado, não o meu pecado, ele não pega o meu pecado e coloca nele, ele não pecou. Ele era inocente, mas ele carrega a culpa do pecado, de um modo geral, ele pega a culpa, o sentimento, como diz para os irmãos, a ideia de morte, ela traz na mente humana, ela deveria trazer na mente humana um peso. Então esse peso de morte vai parar em Jesus. Então ele é substituído pelo aquele animal. Isaías 53, 4 diz o quê? Que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas culpas. O que era para nós, ele tomou, ele foi o perfeito substituto. Porque se ele tivesse pecado, se não fosse o perfeito substituto, era mais uma morte, mais um sacrifício, e mais sacrifícios teriam que vir até Jesus chegar, até o Messias chegar. Mas Jesus, ele é o perfeito substituto. Então, quando nós lemos na Bíblia o livro de Levíticos, vimos aquele monte de repetições, um monte de faça isso, mas se fizer, faça assim. Não, você faz. Tem hora que você não sabe se você está lendo o capítulo 10, o capítulo 6, o capítulo 5, porque parece que é tudo repetitivo. Mas o que nós estamos lendo em Levítico é Deus tentando se conectar ao homem de alguma forma, trazendo a comunhão com o homem e mostrando para o homem as consequências do pecado e trazendo para o homem a realidade de uma vida espiritual e trazendo para o homem que ele precisava de alguém que cumprisse a lei de Deus, a perfeita lei de Deus. Aí nós vamos encontrar quem? Jesus. Jesus é o perfeito sacrifício. Jesus é o perfeito sumo sacerdote. Jesus é o perfeito substituto. Jesus, quando foi morto, o animal precisava colocar a mão sobre o animal e falar assim, ó, esse é culpado, eu sou inocente. Isaías 53 vai dizer que ele tomou sobre si, foi o que era meu, ele falou, me dá, você não vai conseguir pagar, eu levo para você, me dá. Pegou de todos nós, levou com ele, porque ele ia pagar o preço de todo mundo, ele toma. Não era algo forçado. Quem já trabalhou com animal aqui, se você vai pegar uma galinha no puleiro, ela pula, esperneia, faz um barulho. Se você vai pegar um animal no curral, ele faz barulho. Eu vi uma vez um homem falando sobre o bode e a ovelha. Ele fala que quando o bode, você vai pegar o
O bode dá cabeçada, dá pesada, dá coice, e o bode vira o bode no meio do terreiro, que em Minas chama de terreiro. Vira o bode no meio do terreiro. A ovelha já é calma, ela vai tranquila. Então, a ideia do animal ter que ir para a morte, muitas das vezes os animais, eles faziam escarcéu, eles faziam barulho, eles pulavam, eles debatiam para não morrer. Jesus, ele foi como ovelha, ele foi muda para o matadouro, ele foi de cabeça baixa, sabendo que a sua função era essa, era apresentar-se a Deus os nossos pecados. Então, Jesus é o perfeito sacrifício. Foi apresentado diante de Deus um ser tão perfeito que não só apaziguou a ira de Deus contra o pecado, mas ele falou: a partir de hoje, todos que pecarem, invocar o teu nome será salvo. Então, todos que invocam o nome de Jesus, o próprio Jesus diz, quem crê e for batizado será salvo. Não existe possibilidade de crer, ser batizado e perder a salvação. Porque o ato de crer e ser batizado, você já está passando pelo sacrifício de Jesus. Jesus já pagou pelo sacrifício. Então, é interessante nós lermos o livro de Levítico. É interessante nós lermos, entendermos aos hebreus e o sacrifício de Jesus. Por quê, irmãos? Trazendo para a nossa realidade, além de Cristo, hoje nós encontramos muitas igrejas e muitas pessoas trazendo atalhos para a igreja, trazendo mandingas para a igreja, fazendo rituais dentro da igreja, fazendo coisas dentro da igreja para ter um acesso a Deus. Nós não precisamos disso, irmãos. Nós temos o perfeito Jesus Cristo. Nós não precisamos, irmãos, de sal grosso, nós não precisamos de vassoura santa, nós não precisamos de teologia moderna da prosperidade, teologias aí que ensinam que para chegar a Deus você precisa... É tanto modismo no século XXI, e o que a igreja precisa entender é a simplicidade da Bíblia. Você não precisa, irmãos, ir na lua, contar as estrelas, fazer coisas mirabolantes. Você tem Jesus. Você tem Jesus. A igreja primitiva vivia isso. Leia Atos dos Apóstolos. A igreja primitiva vivia isso. Todo lugar que eles chegavam, eles falavam de Jesus. Ponto, acabou. Pessoas eram curadas, almas eram salvas. E o evangelho cresceu de uma forma estrondosa, porque ele só falava de Jesus. E para nós, irmãos do século XXI, precisamos entender: só Jesus basta. Só Jesus basta. Temos tudo o que precisamos. Só Jesus basta. O sacrifício de Jesus basta. Basta. E é isso que a igreja do século XXI precisa entender. Só Cristo basta. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento. Peço aos irmãos que quando estiver orando, continuem orando por mim, pela minha família. O Senhor continua nos abençoando. Posso orar e fazer o término? Então vamos orar. Grande Deus, eterno Pai, primeiramente eu te agradeço por esse momento que o Senhor nos proporcionou desta palavra, Senhor Jesus. Muito obrigado, ó Pai, por esse momento de culto também que passamos na Tua presença. Pai querido, ó Pai amado, te entrego cada um que aqui se encontra. Nos leva em paz, em segurança, nos guarda. Pai querido, ó Pai amado, nos dê um restante de semana abençoada. Nós possamos, Jesus querido, Jesus amado, viver o verdadeiro evangelho. Nós possamos desfrutar, ó Pai, do gozo que há em Ti, o gozo celeste, a Tua boa vontade para conosco. Pai querido, ó Pai amado, muito obrigado, porque o Senhor, ó Pai querido, ó Pai amado, fez esforço de estar conosco. Não foi nós, mas foi o Senhor que se sacrificou. Foi o Senhor, ó Pai, que fez o esforço maior de estar aqui conosco. Nós não merecemos nada, e por isso em tudo nós te agradecemos. Pai querido, ó Pai amado, nos leva em segurança, em paz, nos guarda, nos dê um restante de semana abençoado. Pai querido, ó Pai amado, nós terminamos este culto, te agradecendo por tudo que o Senhor fez por nós até agora, em nome de Jesus. Amém, irmãos, está terminado.